Queridas irmãs, queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Nós estamos iniciando mais uma aula para a glória de Deus. Esta é a sua classe do Ide e Pregai, onde nós nos baseamos em quatro palavras importantes dentro do sermão expositivo, né? Da pregação expositiva, que é ler o texto, examinar o texto, interpretar o texto e aplicar o texto. Nós estudamos nas nossas primeiras 4 aulas, sendo a primeira uma aula de abertura, de introdução, e aula 2, 3 e 4 nós gastamos nosso tempo examinando um texto do Novo Testamento. Hoje nós vamos dar um ponto de partida de um texto no Antigo Testamento, tá? Então, peguem em suas mãos aí a sua Bíblia, seu caderno para anotações. E o texto que nós vamos estudar hoje, ele está no segundo livro da História dos Reis. Segundo livro da História dos Reis. O seu capítulo é o capítulo de número 6. Capítulo de número 6, tá? Seus primeiros 7 versos ou versículos. Vamos intitulá-lo como tópico primeiro tópico. Vamos dar um tema de abertura à nossa mensagem. O tema da mensagem que nós vamos elaborar, desenvolver, criar, traz por título: Quando o lugar está apertado, o que fazer? Eu posso utilizar a pergunta como abertura também. O que fazer quando o lugar está apertado? O texto vai me mostrar isso, né? Então vamos ler esse texto. E disseram os filhos dos profetas a Eliseu: Eis que o lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito, que é apertado. Vamos, pois, até o Jordão, e tomemos de lá cada um de nós uma viga, e façamo-nos ali um lugar para habitar ali. E disse ele: Ide. E disse um: Serve-te de ires com os teus servos. E disse: Eu irei. E foi com eles. E chegando eles ao Jordão, cortaram madeira. E sucedeu que, derribando um deles uma viga, o ferro caiu na água. E clamou e disse: Ai, meu Senhor, porque era emprestado. E disse o homem de Deus: Onde caiu? E mostrou-lhe ele o lugar.
cortou um pau e o lançou ali, e fez nadar o ferro. E disse: levanta-o. Então ele estendeu a sua mão e o tomou. Glória seja dada ao nome do Senhor nosso Deus, pela sua palavra. Como uma palavra de introdução, tá? Uma palavra de introdução, abertura é o que chamamos de prólogo. Quando você vai abrir o sermão, você faz um prólogo. É uma introdução, é uma abertura. São as suas primeiras falas, né? E essas suas primeiras falas, elas podem ir de 5 minutos, a 10 minutos, tá? Elas podem ir de 5 a 10 minutos. As suas primeiras falas referente ao texto que você já tem no coração e na mente para expor à igreja, tá? Então, nesse prólogo, nessa abertura, nessa introdução, você tem a introdução, depois você vai ter, né, o corpo, né? Depois da introdução vai ter o corpo do sermão, que é a ideia propriamente dita do que você vai pregar, ok? E depois do corpo, você tem a conclusão, né? A conclusão do sermão. Então aqui você tem na introdução você tem o prólogo, né? Você tem o prólogo aqui, que é esses 5 minutos que você está utilizando para que a igreja entenda aonde você vai chegar, o que você quer falar com a igreja. Então aqui é o prólogo, tá? Prólogo. E aqui você tem a conclusão. Aqui, ó, a conclusão. O corpo e a conclusão. Na conclusão, você vai ter o epílogo. Prólogo, epílogo. Prólogo, epílogo, tá? A abertura e a conclusão. A apresentação, né? Aí você faz aqui, ó, o corpo, que é a exposição do sermão, tá? Então, como palavra de introdução, nós lemos o texto e perguntamos ao texto, né? Quando o lugar está apertado, o que fazer? O que fazer quando o lugar está apertado? E eu posso começar trocando essas informações com a igreja, com os meus ouvintes, né? Eu posso começar no ponto de partida de que nenhum de nós gostamos de viver apertado. Ninguém gosta de viver apertado. Você não gosta de um calçado apertado, né? Você não gosta que nada ali gere desconforto, porque apertado, estreito, como diz o texto, gera desconforto. E ninguém quer viver apertado, ninguém quer viver no estreito, ninguém quer viver em desconforto, não é? Você que reside numa cidade como São Paulo, a capital, e depende da sua geografia sair de um ambiente ao outro para trabalho, sabe o que eu estou falando quando se enfrenta um trânsito, quando se ocupa o espaço de um trem, de um metrô, de um ônibus lotado, não é?
E é um desconforto muito grande. Então, você começa a mostrar para a igreja o desconforto do que é estar apertado. Porque se não ferir a consciência da igreja de que é ruim estar apertado, a gente se acostuma e fica no lugar apertado. E é importante isso, que nós entendamos isso aqui. Ninguém gosta de viver num lugar apertado. Bom, se eu não gosto de viver num lugar apertado, então o que fazer? Né? O que fazer quando o lugar está apertado? Vamos então fazer uma concordância bíblica com o texto que está lá em Isaías. No livro do profeta Isaías, capítulo 54. Versículo de número 2. Isaías, capítulo 54, versículo de número 2. Diz-nos assim: amplia o lugar da tua tenda. Amplia o lugar da tua tenda. Nós fizemos uma pergunta e agora queremos uma resposta. Quando o lugar está apertado, o que fazer? O que fazer quando o lugar está apertado? Resposta está em Isaías 54, 2. Amplia o lugar da tua tenda. Então a resposta é ampliar, ok? A resposta é ampliar. Esta é a resposta. Muito bem. A partir deste princípio, que eu já sei a resposta da pergunta, quando o lugar está apertado, o que fazer? O que fazer quando o lugar está apertado? Eu tenho uma resposta que está em Isaías 54, verso 2, e a resposta de lá me diz assim: amplia. Amplia o lugar da tua tenda, saia do aperto, saia do lugar apertado, amplia. Por quê? Porque a partir da resposta que eu tenho, eu estou entendendo também que é tempo, chegou o momento de crescimento. Chegou o momento e o tempo do crescimento. Você precisa colocar na mente da igreja, na sua e na mente da igreja, porque se não entrar na sua primeiro, dificilmente entrará na mente da igreja, que o nosso Deus é um Deus de crescimento. O nosso Deus é um Deus de crescimento. Deus nos chamou para crescer. Deus te chamou para crescer. Deus quer que você vá além daquilo que você está agora, pois há uma promessa no quesito ampliar. Amplie o lugar da tua tenda e as cortinas da tua habitação se estendam. Não o impeças. Alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. Aí vem a promessa no verso 3. Então, vamos acrescentar aqui até o verso 3, porque tem uma promessa aí. Porque transbordará a mão direita e a esquerda, e a tua posteridade possuirá as nações, e fará que sejam habitadas as cidades assoladas. Então aqui a promessa é transbordar, depois possuir, habitar. 3 palavras aí. São 3 palavras que nós vamos pontuá-las aqui. Transbordar, possuir, habitar.
Então coloque 1, 2, 3, por favor. Essas são as 3 promessas, tá? Essas daqui são as 3 promessas. Então aqui você tem a promessa que vai transbordar, que vai possuir, que vai habitar. Promessas, tá? Muito bem. Vocês sabem que eu tiro sempre a foto, coloco aí, porque eu sei que às vezes nessa visão você não está pegando direitinho, mas olha, dá uma olhadinha na foto, dá anotação para você seguir a mesma linha de pensamento. Porque dentro dela é que Deus vai te dar outras coisas, tá bom? É dentro dela que Deus vai ampliar esse crescimento, esse conhecimento, Deus vai ampliar aí também a você. Então, eu tenho 3 promessas aqui, quando eu entendo que é tempo de ampliar, que é tempo de crescimento, vai transbordar, vai possuir, vai habitar. Então vai transbordar, eu vou possuir e eu vou habitar. Porque eu estou entendendo que esse lugar de aperto me leva ao lugar de crescimento. Então Deus nunca vai lhe apertar sem um propósito definido. Deus certamente vai permitir que o lugar da sua habitação seja um lugar estreito para poder chamar a sua atenção para isso aqui. Chamar a sua atenção para o crescimento, tá? Chamar a sua atenção para o crescimento. Deus é um Deus de crescimento. Se você não entender isso, você vai continuar no estreito. O estreito, o apertado, é justamente para te levar a pensar o que fazer para sair desse estreito, desse apertado. E a resposta é esta: amplia, amplia, amplia. Quer sair do aperto? Amplia, né? Mas você tem que ter visão do seu ministério, da sua vocação. Tem que ter uma visão. Deus está te chamando para crescer, mas você quer ficar aí nesse lugar estreito, apertado, você não quer sair daquele lugar. E às vezes aquele lugar precisa ser ampliado, né? Chegou o tempo dele ser ampliado. É importante você pensar a respeito disso, analisar isso com carinho. Quando nós falamos que Deus é um Deus de crescimento, é porque ele começou liberando isso aqui em Gênesis 1, 28. Gênesis 1, 28. Depois nós vamos ver essa assertiva em 1 Coríntios 3, versos 6 e verso 7. Gênesis capítulo 1, versículo 28. E Deus os abençoou e Deus lhe disse. Pelo menos tem 5 verbos positivos aqui, eu vou usar apenas 3 dentro do que estou falando aqui, tá? Então vejam bem. Frutificai. Ó, número 1, frutificai. Número 2, multiplicai. E número 3, enchei.
frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Frutificai, multiplicai e enchei. Então você tem 3 verbos positivos para o crescimento, tá? Quem deseja crescimento tem que frutificar, tem que multiplicar, tem que encher. Quem está vivendo o crescimento é porque frutificou, multiplicou, então encheu. Não vai ter como Deus frutificar, multiplicar e encher, dar o crescimento ao meu e ao seu ministério, se nós não sairmos do estreito. Se nós não sairmos do estreito, do lugar apertado. E às vezes Deus tem criado situações na nossa vida para sairmos do estreito e parece que a gente não entendeu isso aí. E aí nós continuamos no aperto, no lugar apertado. Então, quando você está no lugar apertado, o que fazer? Amplia. Por quê? Porque tem 3 promessas. Ampliar a ideia de Deus para o crescimento. No crescimento tem uma ordem: frutificar, multiplicar e encher. Deus te chamou para dar fruto. Dando esses frutos, vai se multiplicar. E multiplicando, vai encher. O segredo do crescimento está aqui nessas 3 palavras. Vou para Gênesis 9, verso 1. Diz assim: E abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e disse-lhes, aos 3 verbos: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Não é ato contínuo, né? Como frutificar, multiplicar e encher. Não está grudado. Frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. É progressivo, progressivo, progressivo. Frutificar uma coisa, multiplicar outra coisa e encher outra coisa. Agora, nos 2 textos que li, volta ao Gênesis 1, 28. Deixa eu pôr o acréscimo do que lemos agora. Que é Gênesis 9, 1, certo? Em ambos os textos de Gênesis 1, 28 e Gênesis 9, 1, tem um fator fundamental. Tem um fator fundamental. Qual que é? As iniciais da fala. As iniciais da fala. E qual é as iniciais aí da fala? Deus os abençoou. Pode observar. E Deus os abençoou, e Deus lhe disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Deus os abençoou. Capítulo 9, verso 1. Capítulo 9, verso 1. E abençoou Deus a Noé e a seus filhos. A bênção de Deus. A bênção de Deus transborda. A bênção de Deus faz com que possuímos. A bênção de Deus nos dá lugares habitáveis. A bênção de Deus nos dá o crescimento. A bênção de Deus nos dá a frutificação, a multiplicação e o encher. Nós temos a bênção de Deus, tá? E veja que tanto em um texto quanto outro, Deus, em Gênesis 1, 28, abençoou quem? Casal, que é o verso anterior, ao formar o homem e a mulher, macho e fêmea, 1, 27, macho e fêmea, os criou e os abençoou. Abençoou quem? O homem. Abençoou quem? A mulher. No 9:1, abençoou quem? O Noé. Abençoou quem? Seus filhos. Então vejam que a bênção de Deus não está nas coisas que nós possuímos. A bênção de Deus está sobre o homem que Deus
criou e formou. A bênção de Deus está sobre a mulher que Deus criou e formou. Então, nós temos a bênção está sobre nós. Nós não podemos abandonar uns aos outros, porque se nós abandonarmos uns aos outros, nós estamos abandonando a bênção, né? A bênção está sobre a vida de um homem de Deus e a bênção está sobre a vida de uma mulher de Deus. Não valorize as pessoas por aquilo que elas têm, valorize as pessoas por aquilo que elas são, tá? O que ela é. O que ela é mais importante do que ela tem. A bênção não está naquilo que ela tem, a bênção está naquilo que ela é. Ok? Muito bem. Primeira carta que Paulo escreve à igreja que está em Corinto, capítulo de número 3. Capítulo de número 3 da primeira carta, os versos 6 e 7. No verso 6, a escrita aqui diz assim: eu plantei, é Paulo quem está falando, eu plantei, Apolo regou. E veja que essa palavra plantar e regar está aqui dentro. Ó, frutificar, multiplicar, encher. Para isso acontecer, alguém tem que plantar. Não é verdade? Precisa então de quem? Do semeador, de Mateus capítulo 13. Vou jogar esse texto aí como concordância, tá? Mateus capítulo 13. Nós estamos aí, até agora, na introdução. Eu tenho que levar mais tempo porque é aula. Se fosse numa pregação, eu já teria saído para o corpo do sermão. Mas eu ainda estou ampliando essa introdução para jogar mais informações na sua cabeça aí, para você saber até onde você pode ir de informação introdutória, preparando o coração da igreja para este corpo do sermão. Então, em Mateus 13, verso 3, falou-lhes de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. Estou citando Mateus, capítulo 13, versículo 3. Nesse texto nós temos duas coisas importantes também. Número 1, número 2. Primeiro, semeador. Segundo, semente. Semente, tá? Semeador e a semente. Sempre lembrando que o semeador é o pregador, a semente é o evangelho. Podemos acrescentar, terceiro lugar, o campo. Ó, o campo, tá? O campo é o mundo. O campo é o mundo. O campo é o mundo. O lugar estreito e apertado, Deus permite que ele fique apertado, para te tirar do aperto, para ampliar. Ampliar porque tem 3 promessas. Ampliar porque Deus é Deus de crescimento. Deus é um Deus de crescimento porque Ele liberou os verbos positivos, frutificar, multiplicar e encher. Dos 3 verbos positivos,
Dentro dos três está a bênção, e a bênção não está nas coisas, sim no homem. Para que haja essa frutificação, essa multiplicação e este encher, preciso de um semeador, que é o pregador, e da semente, que é o evangelho, e do campo, que é o mundo. Porque um planta, o outro rega. É o que Paulo está dizendo aí. Eu plantei, Apolo regou. Essas três figuras são importantes, porque quando o pecado entrou no mundo, entrou pelas vias, né? Pelas vias da primeira manifestação mediúnica da história, que é a incorporação de Satanás numa serpente. Então veja como Deus é tremendo no que ele vai fazer. Veja só vocês. Porque aqui em Gênesis, capítulo 3, versículo 1, Gênesis capítulo 3, versículo 1, está escrito que a serpente era o animal mais sagaz, e a serpente a mais sagaz entre todas as alimárias do campo. A outra versão vai estar selva, né? Selváticos, selvagens. Mas a serpente é uma das alimárias do campo. Então, da onde que a serpente é? Do campo, ó. Tá vendo? Do campo. Ela saiu do campo. Gênesis 3:1, ela saiu do campo. E você vai observar que ela saiu do campo e entrou na onde? Para tentar. Lá no jardim. Lá no jardim ela entrou. Agora aqui em Mateus, ó, Cristo está contando esta parábola e traz a existência, o semeador, a semente, e dá uma ordem para esse semeador com essa semente vir nesse campo aqui. Nesse campo que é o mundo. Fazer o quê? A serpente saiu do campo, entrou no jardim e lançou lá a semente da queda. A igreja sai do jardim. A igreja sai do jardim. A igreja sai do jardim. Semeador, que é o pregador, com a semente, que é o evangelho, e vai no campo do inimigo. No campo do inimigo. Semear a semente do reino. A semente do reino. Então hoje a igreja faz isso aqui. Um dia o inimigo saiu do campo, entrou no jardim e levou nossos pais à queda. Agora Cristo inverteu o papel. Pega a igreja, né? A serpente saiu do campo, entrou no jardim e derrubou a mulher. Hoje Cristo pega a igreja, que é a sua esposa, deu a ela autoridade, poder para sair do seu jardim, entrar no campo do inimigo, que é o mundo, e arrancar do mundo as almas preciosas e trazê-las para o jardim. Olha que coisa tremenda. Mas você nunca vai entender isso se você ficar no lugar apertado. Se você gosta de aperto, se você gosta de ficar preso aí em quatro paredes com 30 crentes e acha que tá bom, paciência. Mas Deus te chamou para crescer. Deus te chamou para crescer. Deus te chamou para ampliar. Deus te chamou para transbordar. Deus te chamou para possuir. Deus te chamou para habitar. Deus te chamou para frutificar. Deus te chamou para multiplicar. Deus te chamou para encher. Deus te chamou para crescer. E você já tem a bênção de Deus sobre a sua vida. Você já tem a bênção de Deus sobre a tua vida. Uma coisa tremenda, irmão. Uma coisa tremenda isso aqui. Viu? Vou dar uma base para vocês ali. Mateus 13, novamente. Vocês vão ver qual é a ideia do texto ali. 13. Agora, olha lá o 38.
Vê se você não está enxergando isso aí comigo, ó. 38. O campo é o mundo. Ó, campo, mundo. Semeador, pregador, semente ao evangelho, campo, mundo. Então, no mesmo campo, mundo, da onde saiu a serpente, entrou no jardim, derrubou os nossos pais, a igreja sai do jardim, vem no campo do inimigo, semeia a semente do reino e arranca essas almas, tirando do reino do inimigo, e levando para o reino de Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito. Aí eu vou jogar um texto aqui só para fechar esse pensamento. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Colossenses 1, 13. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Que é concordância com Mateus 13, 38. Temos que jogar o texto de Mateus ali também. Espera aí. Colossenses, capítulo 1, 13 agora. 1, verso 13. O que nos tirou da potestade das trevas. Nos tirou do campo, do mundo, da potestade das trevas. E nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, essa base aí, tá bom? Aqui, ó, Colossenses 1,13, por causa de Mateus 13, 38. Nos tirou deste campo que é o mundo, ó, tá? É esse aqui, ó, que é o mundo. Paulo diz que o Senhor nos tirou daqui, nos tirou daqui e nos transportou para o seu reino, ou seja, para o reino do Filho do seu amor, tá? Então veja quantas coisas vão se encaixando perfeitamente. E aí, encerrando, volto para 1 Coríntios 3, para encerrar essa parte do crescimento aí, tá? Você precisa entender isso, senão você vai ficar em aperto. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Por quê? Porque Deus é um Deus de crescimento, tá? Verso 7. Pelo que nem o que planta, nem o pregador, né? Nem o pregador, nem o que apacenta, nem o que alimenta, nem o que cuida, tá? Pelo que nem o que planta é alguma coisa e nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Um planta quando prega, evangeliza e ganha. O que rega é o que apacenta, que vai sempre estar ali vendo como é que está a situação, o crescimento, o bom desenvolvimento, a estrutura, as raízes. Esse é o que rega. Mas nenhum nem o outro é alguma coisa, diz o Paulo. Mas sim Deus que dá o crescimento. Então você vai ver que tem duas vezes mostrando que Deus é um Deus de crescimento. Há entre nós uma expressão, né? Uma expressão que não coaduna, não é correta essa expressão. Às vezes você vai cooperar aí numa igreja e tem poucos crentes dentro dela e você quer deixar ali uma palavra de ânimo ou de esperança para aquele líder, né? Para aquela igreja. Aí você acaba falando, irmãos, nós estamos aqui, poucas pessoas, né? Mas Deus ama a qualidade, não a quantidade. Aquelas conversinhas, né? Tá errado isso aí. Tá errado. Não tem base bíblica para essa expressão aí, não. Então já não usa mais essa expressão, tá? Porque à luz da Bíblia, Deus quer as duas coisas.
Frutificar, multiplicar e encher é as duas coisas. Deus quer tanto a qualidade quanto a quantidade. Você precisa pensar nas duas coisas, porque essa é a vontade de Deus para o seu ministério. Que você cresça nas duas vias, tá? Você tem que crescer na qualidade e na quantidade, tá? Essas duas vias aqui. Coloque isso dentro do teu coração. Coloque isso dentro do teu coração e ore a Deus a respeito disso aqui. Peça para Deus a qualidade e a quantidade. Qualidade, quantidade. Qualidade, quantidade. Busque a Deus nesse sentido. É desejo de Deus que você cresça nas duas vias. É desejo de Deus que o seu ministério esteja pautado nesse trilho da qualidade e da quantidade. Você tem a bênção de Deus. Deus abençoa você e não coisas. A unção do Senhor está sobre a tua vida e o seu ministério. Deus é contigo, homem de Deus. Deus é contigo, mulher de Deus. Então vá para cima. Não tenha medo do crescimento. Não tenha medo do crescimento. Como também você não pode idolatrar os números. Não idolatre os números, tá? Porque na quantidade você pode sofrer na idolatria. Aqui, na quantidade, tá? A idolatria. Quanto maior o número de membros da sua igreja, você sofre o assédio, né? O assédio da idolatria pelos números. Não é isso. Você não pode entrar nesse caminho. Você tem que entrar no caminho da qualidade, da quantidade, mas sempre com esta visão de crescimento, propósito de crescimento, reino de Deus, avançar, desbravar os campos, ganhar almas para Cristo, levar vidas à presença do Senhor Jesus. E ao passo que vem o crescimento, vem a formação das pessoas. A formação das pessoas para a demanda do crescimento, né? Porque já sabemos que a seara é grande e já sabemos que os ceifeiros, obreiros, trabalhadores, depende da versão, pode estar ceifeiros, na outra pode estar trabalhadores, na outra pode estar obreiros. São poucos, sempre foi assim. Então, é fundamental que além de crescer, você possa também formar pessoas para lhe ajudar nesse crescimento aí, tá bom? Para lhe ajudar nesse crescimento. A aula de hoje encerra aqui e vou só recapitular alguns pontos, tá? Quando o lugar está apertado, o que fazer? O que fazer quando o lugar está apertado? Entendendo que ninguém gosta de viver em aperto, nós temos uma promessa. E a promessa está em Isaías 54, verso 2 e 3. Amplia. Ampliar traz a ideia de crescimento. Porque junto com essa recomendação de ampliar, tem as promessas envolvidas. Quais são as promessas? As três. Então a resposta para quem está apertado é ampliar. E a promessa para quem amplia, cresce, 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 transborda, possui e habita. Porque essa é a vontade de Deus. O que? O vosso crescimento. Paulo diz que um planta, outro rega, mas Deus dá o crescimento. Paulo diz que nem o que planta que rega alguma coisa, mas Deus que dá o crescimento. Então Deus é Deus de crescimento. Esse crescimento é frutificar, multiplicar e encher. E esse frutificar, multiplicar e encher tem a bênção de Deus. Deus nos abençoou. Deus nos abençoou para frutificar, multiplicar e encher. Crescer em duas vias, qualidade e quantidade. Para isso, Deus tem a instrumentalidade do semeador, que é o pregador, deu a ele os recursos, que é a semente, que é o evangelho, e deu também o mapa, que é o campo, que é o mundo, né?
A serpente saiu do campo, entrou no jardim e derrubou nossos pais. A igreja sai do jardim, vai no campo do inimigo, semeia a semente do evangelho e arranca das mãos do inimigo as almas preciosas para Cristo, transportando-a do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então esta é a nossa aula de hoje, tá? Na próxima aula nós vamos ao tópico 2. Essa aqui é o tópico 1. Na próxima aula nós vamos ao tópico 2. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Eu te abençoo no nome de Jesus. Amém? Paz do Senhor a todos e até a nossa próxima aula, se Deus quiser e assim permitir.